Olá, meus guerreiros e guerreiras, novamente nós aqui para mais um dia no Desafio da Palavra, 7 capítulos hoje, Gênesis 50, último capítulo de Gênesis, a gente já vai dar um tchau para Gênesis por enquanto e a gente segue em Êxodo com a história de Moisés, da libertação do povo, né? Muita coisa boa hoje por aí, do Gênesis 50, então até Êxodo 6. Vamos nós aprendendo juntos com os destaques. Desde já, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com quem você ama e tamo junto. Bora pro vídeo. Então vamos lá. Como a gente tem trabalhado em cima dos destaques, né? A gente não lê os capítulos, a gente faz isso em casa, né? E a gente destaca algumas coisas e comenta sobre elas em cada um dos 7 capítulos. Então vamos lá, Gênesis 50. Agora o que a gente vê? A gente vê um Jacó que já está velho, né? Cumpriu a missão, fez o que tinha que fazer, viveu uma vida plena e vai se encontrar com Deus, né? Vai morrer e a gente lê a história da morte de Jacó e vê quão honrado esse patriarca foi. O Egito compareceu com muitas pessoas, todo Israel praticamente estava lá e ele foi enterrado onde precisava ser enterrado, né? E o primeiro destaque desse capítulo fica por conta do verso 15. O que acontece? Jacó morre, então eu tenho um José que está aqui na posição de liderança, de governador, e os outros irmãos, agora que o patriarca morreu, ficam naquela dúvida: será que agora, de repente, o rancor, alguma coisa do passado não vai falar mais alto, um ressentimento, né? Como é que vai ficar essa situação? E eles estão temerosos por conta de José, né? Se José poderia fazer alguma coisa de ruim com eles e com as suas descendências. Então no verso 15 a gente vai ver: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Essa era a dúvida que começou a dominar e causar medo no coração dos irmãos. E a gente vai ver novamente o patriarca José dando um show, né? Dando no bom sentido, né? Um exemplo maravilhoso do que é uma pessoa cheia de Deus, o que é uma pessoa que se parece com Deus, que realmente vive a imagem e semelhança, uma pessoa que está vivendo em prol da glória e da honra do reino. Então no verso 19, a gente tem uma resposta incrível de José para os irmãos, que é assim: não tenham medo. Em cima, igual injeção na veia, né? Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Incrível, né? O que José está dizendo? Está dizendo em outras palavras: quem sou eu, um mero homem, para achar que tem direito de escolher se perdoo ou não? Eu não sou melhor, não estou acima de ninguém, não tenho em mim algum diferencial que me coloque num nível diferente de vocês. Apesar de toda a maldade, de tudo que foi feito, ainda assim, eu não sou Deus. Essa palavra, porque, irmãos, quem decide se perdoa ou não, porque consegue saber verdadeiramente se a pessoa se arrependeu ou não, esse é Deus. Nós, homens, não temos esse poder. O que nós temos que fazer? Perdoar, amar, isso é ordem. Será que vai demorar quanto tempo para a gente entender isso e viver isso? Ah, porque o errado foi ele. E daí? Não tem a ver com isso. Perdão é assumir a dívida do outro. É um prejuízo aceitado com toda a consciência por causa da honra e glória do nome de Deus. Ah, mas isso é muito injusto. É injusto Deus ter te salvado? Pois é, padrões de justiça de Deus, eles são confusos para a mente humana, muitas vezes, tá? Porque pensa bem, qual de vocês que está me assistindo e eu que estou falando aqui que acha que merece o céu? Você é bom para isso? Você consegue se salvar? Será que é possível
que algum de nós, ou que alguém que já tenha pisado ou vai pisar sobre a terra, exceto Jesus? Será que tem alguém que tem mérito de ir para o céu? Será que você é bom? Seus padrões, né? Eles são os melhores para analisar e para julgar as coisas? Pois é. Então, qual a nossa responsabilidade para com a glória e a presença de Deus? Perdoar, amar, tá bom? E aqui a gente vê um José que claramente, por mais que os irmãos tivessem passado uma prova, né, tivessem melhorado em relação a Deus, mas José ainda mantém-se mas muito à frente dos outros irmãos em relação a entender Deus, a viver Deus, tá bom? Bom, próximo destaque desse capítulo 50 fica por verso 24. O verso 24 do que trata? Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. Então aqui, no mesmo capítulo, a gente tem a morte do patriarca Jacó, mas agora está sendo preparado já para nós leitores a questão da morte de José, tá? Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó. Ou seja, repetição da aliança por parte de ninguém mais, ninguém menos, obviamente só poderia ser José. A aliança sendo perpetuada entre as gerações. Aliança que é relativo também à promessa, principalmente aqui no texto, da terra, beleza? Então no verso 25, José fez os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José profeticamente sabia que num futuro, tá? Em algum momento no futuro, e a gente sabe que Deus já havia liberado o oráculo lá para Abraão, que a descendência dele ia ficar na terra estranha 400 anos sendo escravo, depois Deus com forte mão ia libertar esse povo de lá. Aqui a gente está vendo que essa nação onde Israel vai ficar é o Egito, tá? Então José, sabendo que haveria esse tempo, entendendo profeticamente, espiritualmente a inevitabilidade desse tempo, José sabe também que, consequentemente, haverá um tempo de libertação e de êxodo, quando Israel vai sair do Egito, será liberado desse lugar. Então, José está dizendo que nesse tempo, quando esse tempo chegar, que os ossos dele fossem levados para serem colocados no mesmo lugar em que os seus patriarcas e não no Egito. O que a gente vê aqui? Uma pessoa que, por mais que tivesse dupla nacionalidade, assim, um dos maiores exemplos, né? José, israelita, egípcio. José sabia tudo, vivia como um egípcio, né? Até certo ponto, mas também era um israelita. Contudo, a essência dele era ser pertencente ao povo eleito, ao povo da aliança. Então essa fala de José define o que realmente é a identidade predominante dele. Não é egípcio, é israelita. Quando chegasse o momento certo, que os ossos dele fossem levados e não ficassem no Egito. Então José morreu com 110 anos, foi embalsamado, colocado num sarcófago no Egito, mas bem depois o corpo dele será levado, tá bom? Então vamos lá? Êxodo capítulo 1. Viramos o livro de Êxodo agora. Ei, que legal, né? Então, Êxodo 1, a gente vai ter o relato de quem está no Egito, suas famílias, suas tribos e tudo, né? Os livros do Pentateuco, eles são praticamente emendados mesmo, tá? E agora a gente começa a olhar qual é o cenário atual de Israel no Egito, sendo que José morreu, o faraó que conhecia José morreu, gerações se passaram e agora existia um rei no Egito que tinha asco por hebreu, por israelita.
e ele vai tratar de colocar o povo de Israel, que está extremamente numeroso no Egito, depois de quase 400 anos, né? Vai tratar de colocar sobre esse povo extrema opressão e julgo desnecessário, principalmente em relação a trabalho, tá bom? Bom, então Êxodo 1, capítulo 1, verso 7 é o primeiro destaque. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Incrível a questão da multiplicação, um negócio, quando Deus libera, acontece. E a multiplicação é um padrão assim fortíssimo nesses primeiros povos. A gente vê isso de maneira assim gritante. E a multiplicação israelita no Egito foi muito, mas muito grande, tá bom? Vamos lá, verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Aí, olha o verso 9. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Nós vamos então ter que agir com muita astúcia, muita sagacidade para controlar esse povo, porque em quantidade eles já são mais poderosos. Aqui então vem toda a dor e a angústia de Israel na escravidão. Porque assim, o cativeiro egípcio, ele não foi o cativeiro, né? Os primeiros anos e as primeiras gerações, elas estavam muito bem, elas prosperaram, elas cresceram, tá? Elas estavam sendo bem recebidas, tudo estava fluindo, não foi assim um sofrimento. A Bíblia deixa claro que só depois, quando houve essa questão da mudança de governante e o esquecimento do relacionamento de José e de Israel com o Egito, né, que os israelitas passaram a ser oprimidos, tá bom? Então, no verso 12 tem uma coisa muito interessante. Diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Então, a base do negócio aqui era um medo, tá? E por trás, obviamente, tinha a questão do orgulho, da disputa de deuses, que é muito enfática aqui, né? Mas o medo, ele é uma base forte para a tomada de decisão por parte dos egípcios. Só que tem um padrão acontecendo, que é o quê? Quanto mais opressão, mais multiplicação. Aonde a gente vê esse padrão de novo? Sobre a igreja. Quanto mais perseguida, mais cresce. Isso é uma coisa que é natural, é uma característica prática que Deus reproduz em seu povo. A igreja viveu isso. E olhando para o Egito, muitos teólogos olham para o Egito e olham com razão, né? O Egito, ele é um símbolo muito grande de império e reino das trevas, tá? As coisas como funcionam no Egito, a forma como o coração de Faraó ele se desenvolve, ele reage, tá? A forma como o sistema acontece, tudo isso é muito, muito análogo ao reino das trevas. É como eu ver um apontamento direto simbólico. Quando eu olho para o Egito, eu olho para o funcionamento do reino das trevas, da batalha espiritual e dessas coisas. O Egito, então, ele precisa ser olhado, além de tudo, sobre essa ótica, tá? Por uma questão óbvia dessa correlação entre padrão egípcio e padrão de reino das trevas. Se você lembra muito bem, Ló, quando escolheu onde morar, ele olhou para as planícies e colinas que ficavam ali
perto e compondo a região de Sodoma e Gomorra, e ele viu toda aquela aparente beleza e prosperidade. Ele falou: é como os jardins do Senhor, é como as terras do Egito, né? A pessoa longe de Deus, ela confunde, ela olha uma maldição cheia de maquiagem, perfume e tudo, e ela se engana achando que aquilo é bênção, né? A ponto do cara olhar e é uma droga de um lugar onde ele vai sofrer, mas para ele parece muito bom, e ele assemelha o jardim de Deus, a gente está falando de Éden, com terras do Egito. Então nem sempre aquilo que aparenta exteriormente ser significa que é de Deus. Bom, e assim como os israelitas multiplicaram-se mais ainda com a incidência maior da opressão, a igreja também se multiplica mais ainda quando há perseguição, certo? Então eu olho para o Egito como o mundo e o sistema mundano, pois o mundo jaz no maligno. Eu tenho o reino das trevas tentando em desespero e a qualquer custo oprimir aquilo que se chama povo de Deus. Mas o resultado da investida do reino das trevas em oprimir é revertido em multiplicação, proliferação, propagação, avanço, crescimento. Tá bom? Beleza, vamos lá. Verso 15 a 16. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. A ideia aqui do governo do Egito era o seguinte: se eu conseguir ir diminuindo e reduzindo mais e mais, a cada vez mais, o número de homens de um povo, eu diminuo a força de combate desse mesmo povo para criar uma rebelião, para criar um motim, para criar algo que seja relativo a uma conquista, tá bom? Para que eles tomem um país. Então a ideia aqui era, da forma mais cruel possível, minar o poder físico de Israel, e para vocês verem como é parecido com aquela questão de Herodes cá no Novo Testamento, tá? Quando ele queria que todos os meninos até 2 anos fossem assassinados, porque ele sabia que naquele tempo, foi avisado disso, muito provavelmente viria à terra o Messias, que era o verdadeiro rei, e não ele. Então a gente tem uma situação assim muito, mas muito parecida, apontando também para os dias de Jesus, né? Verso 17. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Por que eu destaquei esse versículo? A Bíblia diz que nós devemos ser submissos e obedientes às autoridades, independente de quem sejam, porque toda autoridade ela é constituída por Deus, de acordo com seus propósitos. Se vier uma autoridade opressora, Deus tem propósito nela. Se vier uma autoridade que traga alento, Deus tem propósito nela. Mas independente disso, quem elege as autoridades é Deus, e quem permite que elas ocupem suas devidas posições, tá? Só que fica aí, apesar de sermos obedientes e termos que ser submissos, como que funciona isso? Porque repara nesse versículo 17, que diz assim: todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deveriam eliminar os meninos. Só que elas não faziam isso. Então, qual é o momento que eu, cidadão de um país, que eu, funcionário, que eu, aluno, enfim, que eu, liderado de qualquer forma, eu obedeço ou desobedeço? Qual é o momento de entender essa situação corretamente?
O momento em que, apesar de que temos um imediato terreno sobre nós, em alguma área da nossa vida, esse imediato não anula o fato de termos um líder supremo que nós chamamos de Senhor, não é à toa, pois ele manda supremamente, com supremacia, sobre a nossa vida. Então, se alguma ordem que for dada estiver em desacordo com princípios do Rei Supremo, ao qual nós chamamos de Senhor, sim, essa ordem deve ser quebrada e desobedecida. Nós precisamos ter muito discernimento para entender essas coisas. E não é só fora do ambiente da igreja, mas dentro da igreja também. Tem muitos líderes que lideram sem autoridade, só querendo liderar porque tem algum tipo de poder. Poder é o quê? Habilidade ou destreza para o ofício ao qual ele lidera. Mas líder de verdade não é baseado em poder, mas sim autoridade e inspiração. Deve ter poder? Deve ter, mas o principal é que haja autoridade, ou então não significa de maneira nenhuma que aquela é a posição para a qual o indivíduo deve estar. A autoridade, ela é praticamente tudo. A autoridade é um direito que foi concedido ou permitido por Deus para alguém ocupar uma posição ou lugar que esse alguém ocupa, tá? E muitos líderes ocupam a força, não têm autoridade, estão cheios de poder, mas não têm inspiração nem autoridade. O que nós vemos? Vemos ordens idiotas, sem nexo, ordens que nada contribuem para o reino, projetos, visões que de maneira nenhuma convergem com as de Deus. Nesse ponto, se você entende e tem relacionamento com Deus e sabe discernir aquilo que é dele ou não, nesse ponto é o ponto de você botar o seu pezinho fora. É isso mesmo. Então a gente às vezes vive uma ideia de submissão, de ser liderado, meio emburrecida. Não é a ideia que a Bíblia ensina. Tá beleza? Bom, então as parteiras desobedeceram porque a ordem maior era de Deus e não a do faraó, tá? E se essa ordem do faraó não fosse conivente à ordem de Deus ou combinasse, obviamente ela deveria ser desobedecida, beleza? Então, verso 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, como as parteiras não estavam obedecendo, e também matar as parteiras não seria uma boa, afinal de contas, elas que faziam e conduziam os partos, as meninas eram importantes, né? Precisava delas. Então precisaram ter coragem para desobedecer, mas desobedeceram, né? Então ele ordenou o povo do Egito mesmo, cada um, onde você descobrir aí, lança no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E aí é um momento terrível para Israel, porque Israel como povo olhou para os egípcios e da noite para o dia eles estavam sendo assombrosamente vigiados, perseguidos e tudo mais, tá? Bom, diz a tradição que era assim, tinha uma polícia, tá, local egípcia, e os egípcios tinham mais ou menos noção, a mulher israelita que estava grávida ou não, tinha dado à luz, né? E alguns egípcios, o que eles faziam? Quando eles viam que a polícia egípcia estava rondando perto ali da rua da casa, né, das proximidades, eles davam um jeito de provocar o choro daquela criança do sexo masculino de Israel. Bem terrível, né? Às vezes eles conseguiam correr e beliscar a criança,
ou fazer algum som para assustar, porque a criança chorando era o sinal que naquela casa o soldado egípcio, o policial egípcio podia entrar e arrancar o menino da mãe e lançar no rio Nilo. O rio Nilo para o egípcio é um negócio muito forte, porque representa todo o sustento e todo o... é da onde se provém todas as coisas e recursos para que haja vida no Egito. Existe a ideia de pensar que o Nilo poderia ser adorado. Isso não é uma confirmação, não, mas sim que era assim visto sabidamente por todos os habitantes como algo extremamente importante e vital. Tá? O Nilo tem um papel que meio que orgulhava, né? Na época, aqui o Egito. O Egito ele se achava dono, condutor, coordenador do Nilo. Então o Nilo era como a força do egípcio. Por isso você vai entender algumas coisas que Deus faz justamente para arrancar essa falsa segurança dos egípcios em relação ao rio Nilo. Algumas maravilhas e sinais são feitos diretamente para bagunçar com essa questão do Nilo, tá bom? Bom, qual era a situação também de lançar o menino? Faraó tinha alguns magos, você vai ver no texto, né? E eles sabiam das histórias israelitas, tá? E eles sabiam que estava próximo o cumprimento de algo que os israelitas acreditavam ser a promessa de um descendente que libertaria o povo daquela situação de opressão. E eles avisam Faraó que possivelmente dentre os meninos que nasceria por aquele tempo, viria também o libertador. Bem parecido, né? Com Herodes. Estaria o rei. E agora o libertador. E o Egito, por mais que ele temesse Israel, ele não também conseguia ficar sem Israel, porque a força maior de trabalho estava no povo também mais numeroso. Além disso, segundo Flávio Joséfo, os egípcios eram extremamente preguiçosos, desleixados e bagunçados. Então eles dependiam da força de Israel, até porque eles mesmos não tinham vontade de fazer as coisas. Ele diz que Israel inclusive participou ativamente no processo de construção de várias cidades importantes e até mesmo parte da construção dos projetos envolvendo as pirâmides, beleza? Bom, capítulo 2, verso 1. Então agora a figura do homem é apresentada para a gente, a figura do homem a libertar o povo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Vai mostrar da onde vai vir quem, gente? Moisés, beleza? E ela engravidou e deu à luz um filho, que era bonito. Ela o escondeu por 3 meses, tá? Bom, se você conhece a história, você vai saber que havia perseguição, os meninos tinham que ser jogados no Nilo para morrer. Algumas coisas da tradição judaica vão dizer que os que eram jogados no rio, Deus fazia eles respirar debaixo da água, ou eles iam parar numa caverna lá onde desaguava, perto de onde desaguava o rio, e eles eram sustentados por anjos, que das pedras saíam leite materno. Tem várias coisas da tradição judaica em relação a isso, né? Da tradição, principalmente tradição oral. Mas aqui a gente vê uma mãe que está tão preocupada em o filho não morrer, que ela coloca o filho no Nilo, numa espécie de cesto, com betume para a água
para ficar bem hidrofóbico, né? A água não penetrar e não afundar o cesto. E, por incrível que pareça, Satanás queria destruir todos os meninos para que não houvesse o libertador. Mas se você sabe muito bem, Moisés foi parar na casa de quem? O próprio libertador vai ser criado pela filha de Faraó. Que loucura, cara! Isso daí é a prova de que quanto mais as trevas armam planos assim dos mais mirabolantes possível, mais elas são envergonhadas com o agir de Deus, frustrando assim, mas de forma vergonhosamente os planejamentos, né, do reino oposto. Então, no verso 6, a gente vai ver: ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus, a própria filha do faraó. E depois você vai ver, como ela não estava grávida nem nada, ela não produzia leite, a irmã de Moisés já estava lá olhando tudo e ela se apresentou e falou: quer que eu chame alguém para poder amamentar, que está grávida? Ah, sim, a filha de faraó, pode chamar, senão o menino vai morrer. E aí quem vem? A própria mãe. A própria mãe de Moisés, para pelo menos ajudar a criar um menino na primeira infância. Mas olha que amor de mãe é esse, ela poderia perder para sempre o convívio com um filho, mas o importante é que o menino ficasse vivo, né? E aí, não é incrível o fato de que quem o inferno queria calar, o inferno foi obrigado a sustentar e criar? É uma coisa muito doida, né? Muito doida. Mas enfim, verso 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Tá bom? Moisés tem um significado assim mais aceito na tradição como retirado das águas, tá? Só que olhando para a linguagem egípcia e vendo esse Ises no final, né? Ramsés, Moses, esse sufixo ses era muito comum, né, no Egito, e significava filho de o que vinha antes desse Ises no final do nome, né? Então, basicamente, a filha do faraó só está chamando Moisés de filho, só isso, filho, esse é o nome dele, filho, beleza? Bom, bacana. Verso 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. O que a gente entende aqui é que, de alguma maneira, para vocês entenderem ainda mais fortemente a situação, tá? Moisés sempre soube que ele era hebreu. Moisés não descobriu que ele era hebreu. Ele cresceu sabendo que ele era hebreu e cresceu dentro do palácio do faraó sabendo que ele deveria ter morrido. Gente, Deus, é só Deus mesmo para esse homem estar vivo, entendeu? Então, Moisés sabia que ele era hebreu, beleza? Desde quando acredito que ele teve consciência, né? Passou a raciocinar, entender que haviam dois povos ali, ele sabia que ele era hebreu, tá bom? Então, vamos lá. Ele viu então um egípcio espancar um hebreu e ficou indignado. A gente vai ver agora o Moisés sendo apresentado no estilo judaico de contar a jornada do herói, né, que a gente chama. Então esse Moisés agora começa a despertar seu senso de injustiça. Ele vai agir agora como uma espécie de justiceiro, segundo os seus próprios olhos. Então, no verso 12, correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Isso é uma reflexão muito profunda acerca de quando a gente peca e acha que ninguém está vendo, né, e tudo mais, mas não é o foco agora falar disso, tá? Mas o fato é que Moisés tinha sangue nos olhos também para fazer o que precisava ser feito, estava com toda a brabeza, né, como a gente diz, em dia, né?
E isso não deu muito certo, né? Porque a gente vai ver que tinha gente olhando sim, e o pessoal sabia o que ele tinha feito, tá? Bom, verso 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então o faraó soube que Moisés tinha matado um egípcio para salvar um hebreu. E isso aí é a gota d'água, né? Ele sabe que ele vai morrer e Moisés agora vai fugir. Novamente a gente tem um cara muito importante, Deus vai usar ele, e o primeiro passo foi colocar num caminho de isolamento e solitude. Lembra de Jacó? Pois é. Vai entendendo como são as coisas, tá? E para onde que Moisés fugiu? Para a terra ou região onde havia a maior parte da peregrinação de Midian. Midian não exatamente era um lugar, mas era por onde o povo de Midian mais andava, tá? Os midianitas. Esses midianitas, ou descendentes de Midian, são o povo que veio daquele casamento com Quetura. Você lembra disso? Sara morreu, Abraão vai casar de novo. Não são filhos da promessa nem nada, né? Mas é dessa linhagem aí que vem, tá bom? De Quetura, da segunda esposa. E esse pessoal aqui, ele dá trabalho para Israel, viu? Nosso Deus! Gideão que eu diga, né? Se você conhece a história, beleza? Então, tá aí um erro e suas consequências, né? Por isso que eu falei num vídeo, será que era para Abraão se casar outra vez? Fica aí o pensamento. Verso 17. Então, Moisés vai se refugiar nas terras de Midian. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar nas terras de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Você já sabe o que vai dar isso aí, né? Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Novamente nós temos um rebanho, pastores, um poço. Quem é que vai dar água? Parece que a gente tem um loop, né? Nessa história, toda hora, né? Então, quando elas foram pegar a água para os seus rebanhos, alguns pastores se aproximaram, verso 17, e começaram a expulsá-las dali. Novamente a gente vê o Moisés herói, né? O Moisés justiceiro. Entra em cena e dá logo um chama para lá, um chama para cá, uma zoadora, e os pastores saem e ele pode então dar água para o rebanho das filhas do pessoal lá de Midian. E aí, obviamente, o Reuel vai ficar desconfiado. Por que vocês vieram tão cedo? Porque um israelita defendeu a gente conseguiu buscar água mais cedo. E é Moisés, e esse Moisés será convidado então para passar um tempo na casa do Reuel, que será seu sogro, beleza? Bom, verso 23 a 24. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Agora chegou a hora de preparar a libertação, tá bom? Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Lembra só que lembrou-se, arrependeu-se. Deus não se esqueceu e depois lembrou, tá? É porque não existe uma palavra para definir isso. Então, para a gente entender só mesmo a nível da narrativa, tem essa palavra ali, lembrou-se Deus, tá bom? Então, capítulo 3. Primeiro destaque, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro. Jetro, Reuel, mesma coisa, tá bom? Que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Os midianitas eram politeístas. Ok, tá bom. Explicado isso daí, né? Então, o que nós temos aqui? Um Moisés que é o quê? Agora, pastor. Lembra de uma coisa? Quando Israel chegou no Egito, José falou assim, vocês falam para o faraó que vocês são pastores, porque egípcio não combina
com pastor de ovelha, porque ovelha para eles é sagrado, os bovídeos são sagrados. Então o povo que faz ritual e come o próprio Deus deles é uma afronta, é um absurdo, é uma abominação. Então eles não comem junto com os israelitas, eles não compactuam com os israelitas, tá? Porque de alguma maneira o povo vai lá, cria o Deus deles no pasto, sacrifica, come e não acontece nada com esse povo, eles se revoltam por causa disso. Mas enfim, Moisés então se torna pastor. Por que isso é importante? Porque Moisés estava na casa de Faraó. Agora ele está fazendo exatamente o que o povo fazia. Entendeu? Antes ele estava como uma espécie de príncipe. Agora ele é pastor. Beleza? Vamos lá. Então no verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Ou seja, fogo, 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 mas sem resultado da queima. A planta não era consumida. Verso 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Como era o lugar onde a presença de Deus estava se manifestando, era um ponto de alinhamento céu e terra. Deus é santo, santo, santo. Aquele lugar, então, portanto, passou a representar momentaneamente o Santíssimo do trono do céu. E ali estava a presença de Deus. Por que tirar as sandálias? Porque a ideia é que a sola das sandálias, elas andaram pelo mundo e se contaminaram com todas as impurezas do chão. Pecado. Então, não pode entrar pecado, imundícia e impureza. Então as sandálias deviam ser abandonadas para que entrasse só os pés pisando naquele chão, tá bom? Então beleza, vamos lá, verso 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, ou seja, a terra onde Abraão e Isaac e Jacó já estavam, tá bom? Então Deus vai repetir a aliança para Moisés, para ele entender que o propósito da libertação dele era convergir futuramente para o cumprimento das promessas da aliança. Então, 11 e 12. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Qual é a resposta que Deus dá para o questionamento, para a pergunta duvidosa, para essa fala de Moisés? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Muitas vezes a gente quer fazer algo que Deus quer fazer através de nós e sempre, vou falar sempre, tá? Vou usar. Deus tem a obra, a gente entende a tarefa, a gente entende o tamanho do trabalho, mas a gente sempre tem a burrice de falar assim: quem sou eu para fazer isso? Essa pergunta, ela revela muito acerca de nós, porque a gente pensa que, por mais que Deus vá fazer através de nós, não basta só Ele, como se o poder dele não fosse suficiente. Então era bom que eu tivesse em mim alguma força, algum mérito, alguma habilidade para contribuir com isso daí. Só que Deus não precisa. Será quanto tempo a gente vai demorar para entender isso? Eu falo isso por mim, né? Tanto é que olha a resposta de Deus. Isso, em outras palavras, Deus está dizendo assim, no verso 12: é isso mesmo, Moisés, você não é ninguém. Agora que você entendeu isso, e todo mundo não é ninguém, agora que você entendeu isso, a resposta que eu te digo é: eu estarei com você. Ponto. Entende? Deus está falando: eu vou estar com você. Pegou o negócio? Se eu vou estar, eu garanto. É Deus, não é um homem que falha, uma força que falha ou coisa nesse sentido, é o próprio Deus. Essa é a prova, aí ele continua, esta é a prova de que
sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. A maior prova do agir de Deus sobre a vida de alguém é uma pessoa que estava totalmente distante de Deus, nunca quis nada com o Senhor, passar a ser alguém que oferece culto a Deus. Maior do que o mar abrindo, maior do que os sinais, maior do que os milagres, que as maravilhas, a maior prova da libertação é um homem vazio, podre, uma lata de lixo humana, ser restaurado, resgatado por Deus e esse mesmo lixo estar diante de Deus o adorando. Isso é milagre. Isso é a verdadeira obra da grandiosidade da glória de Deus, tá? Verso 14, diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Moisés estava assim, quando perguntarem o seu nome, o que eu digo? Como que eles vão saber que foi você? Aí na Bíblia, a maioria das traduções, né, no verso 14 vai estar assim, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Está correto entender, sim, que Deus está dizendo assim, eu sou qualquer coisa que vocês precisarem que eu seja. E eu vou saber o que eu serei, porque se for para ser o pastor, eu serei. Se for para ser o libertador, o juiz, o executor, enfim, se for eu para ser o anjo da morte, o provedor da vida, seja lá qualquer coisa, aquilo que for necessário para o meu povo, eu serei. Está muito correto isso, tá? Esse pensamento. Sei que você já pensa assim, você pode seguir com isso aí, tá? Mas é interessante a gente ver no hebraico que a frase, na realidade, ela do verbo lihiot, que é o verbo ser, ele não existe na forma presente, ele só existe na forma passada ou na forma futura, tá? Então, quando o eu sou me enviou a vós, né? Lá no hebraico está assim, Erie Shalshani Aleichem, que significa esse Erie do verbo, a conjugação do verbo lihiot é serei no futuro. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu serei o que serei, tá? Erie Asher Erie, eu serei o que serei, tá? Por que é importante a gente olhar, além desse significado que a gente já sabe, a questão do verbo no futuro aqui? Porque esse futuro, ele leva para a eternidade, o sempre, entendeu? Eu sempre serei aquilo que eu serei. Ou seja, além de Deus estar para fazer agora, como Ele fez no passado, Ele sempre seria e faria. É uma ideia de continuidade e não abandono, tá bom? Se o hebraico tivesse algo assim, ani mi she ani, aí seria eu sou quem eu sou. Mas ali não, ali é eu serei quem eu serei, tá bom? Para que a gente pudesse ter esse vislumbre, essa ideia da eternidade no texto, tá? Da continuidade, do futuro, do sempre, beleza? Bom, era um jeito de passar mais segurança ainda por parte de Deus. Verso 20. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Deus então avisa que ele ia endurecer o coração de Faraó, tá? Já foi avisado, não é nenhuma surpresa para Moisés, ou coisa nesse sentido, Faraó endureceu o coração, tá bom? Deus já havia avisado, ele ia fazer isso porque precisavam cair os sinais para que os deuses egípcios fossem humilhados, tá? Fossem desmascarados, desmentidos, tá bom? Então, Deus avisa isso, tá?
Deus avisa a necessidade dos sinais que haveriam de se realizar para que o povo cresça, para que os egípcios crescem. Automaticamente fica subentendido que as pragas viriam, né? Então Moisés está indo sabendo de como será o quê? O processo, beleza? Bom, então a resistência egípcia estava muito bem avisada. Mas olha que interessante, no verso 21, que é o próximo, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Interessante que quando Israel sai do Egito, sai abarrotado de bens, de ouro, de prata, mas muito ouro. Os egípcios ficaram tão desesperados com os juízos de Deus que eles falaram assim, no final da história, né, das 10 pragas, eles falaram assim, não, some daqui logo, você quer o quê? Toma aqui, toma ouro, toma meus negócios aqui, leva isso tudo embora com você para você sair rápido, né? E isso realmente aconteceu, tanto é que eles tinham material para poder preencher o tabernáculo, né? Então saíram com muito ouro, saíram com muita coisa, tá? Um povo que estava escravizado sem nada, além de ser liberto, vai sair cheio de coisa, beleza? Bom, você pode ler o capítulo 3, bastante atenção para você entender todas essas coisas que eu estou falando aqui, principalmente dos avisos, tá bom? E a gente segue para o capítulo 4, verso 3 ao 9. Diz assim, disse o Senhor, jogue-a no chão. Era uma vara, né, que Moisés estava com ela na mão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, tinha uma veste aqui, né? Estava totalmente branca, leprosa, parecia neve. Verso 7, ordenou-lhe Deus, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a retirou, ela estava novamente sarada como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal, ou seja, da vara, da serpente, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, olha aí, e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. A gente chama esse trecho aqui de os 3 sinais. Primeiro a gente fala da vara, segundo a lepra da mão branca, esbranquiçada, e depois a água do Nilo. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte, o primeiro sinal é a representação dos juízos de Deus e da autoridade dele sobre as entidades que se chamavam deuses no Egito. Então, quando pega a serpente pelo rabo, a vara se transforma em vara e Moisés a usa. Isso é tudo a soberania de Deus em autoridade e poder sobre todas as divindades e deuses daquela região. Deus é soberano, infinitamente maior. O segundo sinal da mão, né, é a lepra, a questão do leproso. Quando a pessoa estava leprosa, ela deveria sair e Deus decidiria se ela permaneceria viva ou não. Existia a purificação, né, o banho da purificação. Então essa ideia aqui era a restauração do ambiente de santidade, tá? No meio de todo esse processo, Israel, querendo ou não, estava completamente contaminado com a idolatria egípcia e o altar de santidade precisava ser restaurado. E a questão do Nilo, da água no Nilo, era Deus ferir aquilo que os egípcios consideravam como sua própria força, para que eles soubessem que o que Deus quisesse fazer, colocar, acrescentar ou tirar, Deus faria, porque Ele é soberano, tá bom? Então, verso 10 a gente vê agora um Moisés fraquejando, né?
Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. É cansativo, nessa hora aí é cansativo, né? Aí Moisés fica reclamando. 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E aí quem vai ser o porta-voz de Moisés? Arão. Era o que Deus queria no princípio? Não, tá bom? Isso que fique bem claro, beleza? Muito bem. Verso 19. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então, Deus também avisou que aquele pessoal que queria matar Moisés por causa do assassinato lá já tinha morrido também. O terreno estava propício, a hora de voltar era agora. E Arão ia encontrar com Moisés no caminho. Moisés iria explicar toda a situação da libertação. E agora nós temos dois irmãos caminhando rumo ao cumprimento da promessa, rumo à realização desse sonho, tá? Verso 21, novamente, olha o que Deus fala. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Novamente Deus avisando: esteja preparado para a resistência. Ela vai acontecer e ela é necessária, tá? Verso 23. 22, aliás. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Antes da praga dos primogênitos, a coisa já estava avisada, tá? Moisés estava sabendo do que poderia rolar aí, tá bom? Agora, é interessante olhar a questão da liberdade verdadeira e a questão do culto. Liberdade, um ser humano verdadeiramente livre, é um ser humano que é liberto de cultuar os seus próprios prazeres e o seu próprio nome. É liberto da escravidão de alimentar diariamente a si próprio como próprio Deus. E agora, liberdade passa a ser verdadeira, tá? O que é ser livre? Sem mais delongas de filosofia, né? Ser livre é cultuar a Deus. E o que é culto? Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o vosso culto racional. Maravilhoso, né? Então, verso 31. E eles creram quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão. Curvou-se em adoração. O povo, então, estava contemplando uma boa notícia de libertação e se curva em adoração, a princípio. Tá? Então, capítulo 5. Novamente, verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto, ou cultuar em festa. Novamente, liberdade é cultuar a Deus. Isso é liberdade, tá? Então, a ideia era o seguinte: deixe o povo sair para fazer aquilo que tem que fazer, pelo qual nasceu para fazer, cultuar ou prestar culto a Deus. Verso 2. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Um faraó aqui tentando medir força, usando a força do braço ali, achando que poderia ser alguém diante de Deus. E aí, aquilo que parecia ser só uma fala se transformou em mais opressão. O faraó vai dobrar o trabalho
e vai ainda tirar uma matéria-prima para a fabricação de tijolo, que era palha, e além de fabricar o tijolo e cumprir a mesma produção, a palha era entregue, né, no passado ao israelita, pelos egípcios. Agora nem isso eles recebiam. Então, além de ter que produzir a mesma coisa, eles tinham que ir atrás das palhas. A coisa ficou feia, piorou mais ainda a opressão sobre Israel, a ponto de Israel irem reclamar com o próprio Moisés e tudo. Deus ainda não os libertou e agora piorou a situação. O que está acontecendo? Era para ser assim mesmo. E aí, né? Isso diz muito para a gente, sabe, meus queridos? Quando as provas, elas normalmente assim estão perto de suas finalizações e elas vêm de Deus. Normalmente parece que na maioria das vezes a gente vê uma intensificação da luta, tá? Mas é aquele fogo final para moldar a gente corretamente em nosso caráter, em nossa estrutura, que precisa ser mudado por Deus, tá? Então o trabalho, a carga aumentou aqui e a coisa ficou pior, beleza? E aí no verso 17 a gente vai ver uma fala assim: respondeu o faraó, preguiçosos é que vocês são. Preguiçosos, por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Existe uma coisa na psicologia, né, que normalmente quando a gente encrespa muito com alguém por causa de uma característica ou defeito que a gente julga a pessoa ter, é porque aquilo provavelmente está também em nós. Então, preguiçosos que eram os egípcios, eles chamam os israelitas que não eram preguiçosos de preguiçosos, né? É uma afronta, um abuso aqui, né? É guerra, né? Guerra mesmo. Verso 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Ou seja, pensa numa coisa, parece esquisito essa frase de Moisés, mas Moisés ele é um mediador entre Deus e Israel, entre Deus e os homens. Qual a função do mediador? Interceder. Moisés está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer também. A intercessão, a função de um sacerdote. Moisés é da tribo de Levi, queridos. Levi, tá? Tribo de sacerdotes, músicos, adoradores, tal, não é? Então, ele está intercedendo. E mais importante é o seguinte, ele não faz escândalo, ele vai a Deus para falar essas coisas. São frases de ousadia, mas elas são particulares, elas são a Deus. Às vezes, na falta de ter essa ousadia aqui, nas nossas conversas, nas nossas buscas com Deus, é que coisas não acontecem. A gente precisa ser sincero, tá? E Moisés estava sendo, e isso tudo era permitido por Deus. Então, no verso 6, tem um destaque aí só, que fica por conta do verso 12, no capítulo 6, tá bom? Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó, ainda mais que não tenho facilidade para falar. É tão difícil para o homem entender que depende de Deus. Depende de Deus. Aqui depois nesse capítulo a gente vai ver várias genealogias dos que estavam lá e um resumo daquilo que Deus havia feito até agora e sua aliança ali com Moisés, tá bom? E aqui a gente está vendo um Moisés que contava com a resistência de Faraó, mas está se surpreendendo com o gosto da resistência do próprio povo na questão da fé, acreditar que Deus faria o que disse que faria, porque afinal de contas a luta piorou. E agora? O que será de nós? Né? E Moisés está se perguntando como que o povo vai sair. Em outras palavras, Moisés está dizendo assim: eu tenho medo de falhar com você na minha missão. Se o povo não me escutar, como que eu vou libertar ele? Como que eu vou fazer aquilo que você me chamou para fazer? O personagem Moisés, assim como nós, precisa ser ainda liberto.
nesse processo de libertação que ele mesmo está sendo usado para fazer, mas precisa acontecer uma libertação acerca de Moisés. Ele precisa ser liberto do pensamento e do entendimento de que, de alguma maneira, a obra que Deus queira fazer tem alguma coisa a ver com a força humana que ele tem e não somente com a poderosa mão de Deus. Mas nós vamos ver o que acontece depois, beleza? Então, por agora foi isso, tá? Fico feliz de ter você aqui e vamos firmes aí para o próximo vídeo, seguindo na leitura da palavra, para ter uma viagem prazerosa pela palavra de Deus, completinha, até o finalzinho de Apocalipse, no final do ano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço e Deus abençoe.